todos, Fausto Carvalho, autor de Pai Sem Sacrifício, médico, pediatra, escritor. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live, a segunda das 42 que nós estamos propondo para falarmos um pouco sobre quarentena e esperança. Esperança nessa época de mudanças, esperança nessa época de dificuldades, tantas notícias ruins, tantas notícias tristes, tantos números que vão se acumulando de mortos, e quantos estão decepcionados, tristes, para baixo. E a gente decidiu fazer algumas pequenas reflexões a esse horário, né? Queria pedir desculpas àqueles que estavam esperando aí no Facebook. Tivemos um problema técnico, espero que até o comecinho da semana a gente consiga resolver esse problema. Mas por enquanto, até lá, nós vamos fazer às 13h30 aqui no Instagram e na sequência a gente já publica no Facebook. Você pode acompanhar no meu Instagram, Fausto F. Carvalho, também no Facebook, Fausto Carvalho, também no Facebook do Famílias Excelentes e ainda no YouTube, né? Nós temos um canalzinho simples no YouTube que a gente coloca os vídeos que nós temos feitos, que estão também disponíveis lá. É só procurar DR de doutor, DR Fausto Carvalho no Facebook, no YouTube, perdão. E gostaria de refletir com você sobre a questão como que as coisas podem piorar? Será que elas podem piorar? Será que tem algum jeito da gente ter esperança quando tudo piora e você acha que está no fim do poço e o fim ainda não chegou, o poço é mais fundo do que você imaginava? E é justamente sobre isso que eu queria falar hoje. Ontem nós falamos sobre gratidão. Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha gados, tinha rebanhos enormes, tinham 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, e no mesmo dia ele é roubado, ele é saqueado, o gado todo destrói, há incêndios, e a casa onde seus filhos estavam desaba, e ele perde todos os filhos de uma vez só, assim como todos os seus recursos. E nessa situação em que Jó perdeu tudo, nós falamos ontem sobre gratidão, porque ele raspa a cabeça, né, rasga o seu manto, que significa sinal de tristeza, de luto, mas mesmo assumindo a tristeza e o luto, ele coloca o seu rosto diante do chão e fala: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Teve uma atitude de gratidão, de louvor, de agradecimento. E ontem eu chamei a atenção daqueles que puderam estar conosco, para nós termos essa atitude de gratidão no meio da pandemia. E hoje eu gostaria de seguir no capítulo 2, com uma nova atitude que Jó tem. Além dessa perda toda que ele teve, material, e a perda familiar, a perda emocional de perder seus filhos, e quem já perdeu um filho sabe como é difícil, e eu conheço mães que perderam 2, 3, 4 filhos, e é um trauma praticamente insuperável que sempre vai estar angustiando a vida daquelas mães. Jó, além de tudo isso, depois de um certo tempo, ele fica doente. E a Bíblia diz que, no capítulo 2, que ele tinha feridas terríveis da sola do pé, da planta do pé, até o alto da cabeça. E eram tão terríveis que ele precisava pegar caco de louça, pedaço de vaso quebrado, e se coçar com aquilo, de tão terrível que era. E nessa situação em que ele estava se raspando, sentado nas cinzas, extremamente debilitado, extremamente triste, é que a sua mulher faz uma pergunta para ele, faz uma provocação, e eu gostaria de pensar um pouquinho nessa provocação de hoje. No capítulo 2, verso 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E eu gostaria de convidar você até essa atitude. Uma atitude de manter a integridade. Se tem uma coisa que está faltando na nossa geração, na nossa época,
são pessoas que são íntegras. E falar em integridade tem muito a ver com o caráter, com aquela essência da personalidade de uma pessoa. A gente sabe que a gente tem características pessoais herdadas dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, dos avós, às vezes puxou um tio, uma tia, enfim, dos nossos antepassados. Nós carregamos isso, nós temos essa característica hereditária que a gente herda dos pais, dos avós, dos bisavós, mas a gente sabe que muito é aprendizado. Mas o que a gente tem feito com aquilo que a gente tem aprendido? Né? Nessa história que nós estamos acompanhando, hoje é o segundo episódio dos 42 que nós faremos, é interessante que Jó já tinha perdido tudo. Tinha perdido o seu dinheiro, os seus rebanhos, o seu recurso financeiro, tinha perdido os seus filhos, e agora que estava só ele e sua esposa, ela pergunta para ele: mas você vai manter a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. Como uma sentença assim: vai, fala mal de Deus logo, deixa ele te matar de uma vez, assim já acaba o seu sofrimento. E Jó fala: você fala como uma insensata, como uma louca, como uma pessoa que não pensa. Nós aceitaremos o bem dado por Deus e não vamos aceitar o mal? E isso é muito intrigante para nós, porque nós temos uma tendência de pensar em meritocracia. A gente sempre acha que se eu faço tudo bem, eu vou sempre ter o bem. E se eu faço as coisas ruins, eu vou sempre ter coisas ruins. É claro que as nossas atitudes, a gente planta o que a gente colhe o que foi plantado anteriormente. Isso é verdade, né? Mas é necessário que a gente entenda também que a vida é cíclica, que a vida muda, que a vida tem oscilações, né? Jesus disse isso para a gente, que o sol vem para o justo e para o injusto, assim como a chuva cai também na propriedade de quem é bom e quem é ruim. E essa é a realidade da vida. Às vezes nós recebemos o que é bom e às vezes nós recebemos o que é mal. Ninguém gostaria de passar por essa pandemia, mas quantas pandemias nós não já tivemos na história da humanidade? A peste lá no século XVI praticamente dizimou a Europa, matou mais de 80% da população europeia, né? E hoje nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise sanitária e uma crise de valores. E é interessante que no momento dessa crise que Jó passava, a mulher dele interroga ele: você ainda vai continuar sendo íntegro? E essa é a proposta que eu quero fazer a você. No momento de crise como nós estamos vivendo, no momento de pandemia, mantenha a integridade. Tente ser ao máximo íntegro. Não negocie os seus valores. Nós vamos precisar mudar, nós vamos precisar mudar o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de relacionar. A gente vai precisar mudar muita coisa, mas a nossa essência a gente não pode abrir mão. Aquilo que fala mais alto ao nosso caráter, nós não podemos abrir mão. Jó fala: poxa, se eu recebi de Deus o bem e estava fazendo o certo, por que agora eu vou fazer errado para receber o mal? É essa a ideia. Independente do que eu tenha de retorno, eu manter uma vida saudável, uma vida íntegra, uma vida direita diante de Deus e diante dos homens. É esse desafio que eu gostaria de fazer a você. Nesse momento de pandemia, pense na sua integridade. Mantenha a sua integridade, a sua dignidade. Não abra mão dos seus princípios, dos seus valores. Claro que muita coisa nós vamos ter que repensar. Muita coisa no nosso vivenciar diário foi mudado e tem sido mudado e vai ser mudado, não tem como. Mas a essência, a base, ela não pode ser aberta, a gente não pode abrir mão dela. A gente tem que manter a essência. A gente tem que manter a essência de quem nós somos. Então, o desafio que eu deixo para você é a pergunta da mulher de Jó para ele: você vai manter a sua integridade? Eu gostaria de desafiar você a manter a sua integridade nesse momento de pandemia. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe nesse propósito e que você reflita bastante sobre isso, nos relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos pessoais, que você sempre seja íntegro. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.